ponto. Salve, salve, muito boa noite. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui nesta noite fria de domingo, dia 26 de julho de 2020. Estamos ao vivo, agora 9 horas e 20 minutos, 12 graus a temperatura em Porto Alegre e região metropolitana. Eu sou o Júlio Lemos, é o que temos. Prazer estarmos juntos em mais uma noite. Sempre um prazer inenarrável estarmos aqui nas noites de domingo, repercutindo mais uma rodada do futebol. Sim, agora vamos poder repercutir o futebol mesmo, porque ficamos por quase 3 meses, segundo os meus cálculos, falando de momentos nostálgicos, projeções, assuntos diversos, e agora sim, com a volta do futebol, polêmica, né? Muitos sendo contrários a ela, outros favoráveis, mas sim, a bola está rolando, já estamos na segunda rodada do retorno, né? Pós-parada em virtude da pandemia, desse novo jeito aí que nós estamos tendo com o futebol. Campeonato Gaúcho acontecendo e a gente tem muito assunto a debater. O nosso Nos Acréscimos há 2 anos no ar, juntamente com a RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui, você nos assiste em qualquer lugar do meu Rio Grande do Sul. Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, pelos canais 24 e 524, Claro Net, e também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras, para a sua audiência, em nosso site, rdctv.com.br, em nosso canal do YouTube, em nosso perfil do Twitter, especialmente em facebook.com/rdctv digital. Você que tá ligado no Facebook aí, tu aí gremistão, tu gremistona, tu coloradão, tu coloradaça, dá aquela moral pra gente, compartilha à vontade, vamos compartilhar a live do Nos Acréscimos, manda nos grupos do Face, compartilha nos grupos do WhatsApp. Agora é hora da vingança. Todos nós fizemos parte de vários grupos do WhatsApp, né, com vários memes, gifs, fotos, vídeos, bom dias, boa tardes e boa noites. Agora é a tua hora da vingança. Compartilha também a nossa live. Eu garanto que vai ter qualidade, vai ter 1h30 aqui de um debate, de uma resenha bacana, descontraída, com muito bom humor, para nós voltarmos a falar de futebol e também aliviarmos esse clima tenso, né, que estamos vivendo, obviamente, em função da pandemia do coronavírus. Estamos ao vivo, agradeço demais a sua audiência conosco. Seguimos em home office ainda, né, com todos os protocolos, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa, mas contando com a sua audiência em mais uma edição do nosso Nos Acréscimos ao vivo aqui na RDC TV. Hoje, repercutindo, como disse o Campeonato Gaúcho, ontem, sábado, no fim da tarde de ontem, né, o Internacional, às 7 horas da noite, melhor dizendo, em Gonçalves, lá no Vale dos Vinhedos, enfrentou o Esportivo. É um jogo muito ruim tecnicamente, o que a gente esperava já, né? Tanto tempo os jogadores parados. Tivemos um empate em 1-1 entre Internacional e Esportivo, Esportivo e Inter, 2 gols marcados por cobranças de pênalti. O gol do João Pedro, lá do Esportivo, e de Potker para a equipe do Internacional. Hoje, às 11 horas da manhã, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Grêmio recebeu o Ipiranga de Erechim e também igualou o placar em 1-1. Gols marcados aí por Diego Souza, né, o artilheiro do Grêmio, com 6 gols em 10 jogos com a camisa tricolor nessa temporada. Diego Souza, de voleio, abriu o placar para o Grêmio. Logo na sequência, o tricolor sofreu gol de empate com uma bucha do lateral direito, Muriel. Aquele gol que eu costumo dizer que é um gol de sinuca, né? Ele tabelou com a trave para colocar a bola na caçapa, fazer uma bucha do Muriel, do Ipiranga de Erechim. 1-1 foi o placar do time de Renato Portaluppi contra a equipe da minha querida Erechim. Vamos repercutir esses jogos, vamos projetar também a próxima rodada do Campeonato Gaúcho. Tem polêmica, teve a entrevista coletiva do Eduardo Cudê ontem, né, reclamando bastante da qualidade ou da falta de qualidade do gramado lá de Bento Gonçalves. Teve o Renato Portaluppi também falando dos novos testes que ele quer fazer com jogadores, principalmente das categorias de base aí no meio da semana. Muito assunto, e a gente já divide agora a tela aqui da RDC TV. Comigo os nossos convidados especiais, hoje com um quarteto fantástico de torcedores. Os 4 são meus amigos, são parceiros VIPs aqui do Nos Acréscimos. Há tempo não nos reuníamos juntos aqui, embora aqui online, né? Mas formamos um grande time para repercutirmos a volta do futebol. E eu começo aqui do meu lado esquerdo da tela, ele que é torcedor do Grêmio. Ele aparece mais na RDC TV do que eu aqui, né? Porque eu apareço só nos domingos, ele tá no Função das Conversas, tá em vários programas aí, daqui a pouquinho tá ensinando culinária também, enfim. O cara tem conteúdo, né? É outro nível. Fala de futebol, fala de política, fala de direito.
meu amigo Thiago Moisés Rocha. Boa noite, Thiago, bem-vindo. E aí, Júlio, tudo bem? Tudo tranquilo? Prazer estar dentro com meus amigos aí. Um abraço para Fabrício, para o Alaor, enfim, para todo mundo aí da RDC TV. É verdade, eu tô quase sempre da RDC TV e o que eu menos falo é futebol mesmo. Até porque nesse momento o futebol ele acaba ficando meio de lado, assim, né? Eu até queria aproveitar essa entrada para falar um pouco da principal polêmica, que é a volta ou não do futebol, né? Tem muita gente falando, reclamando da volta do futebol. Eu te confesso, e agora confesso publicamente, que eu não era muito favorável à volta do futebol nesse momento. Eu acho que da forma que as coisas estão acontecendo, o futebol ele acaba daria um recado muito ruim, entende? Com o comércio fechado, as pessoas perdendo seu emprego e tudo, e o futebol voltando não teria muita lógica. Mas depois que eu vi os protocolos que os clubes estão tomando, o Grêmio, o Inter e todos os times, eu tô começando a rever esse meu conceito. Eu acho que sim. Os clubes estão tomando todos os protocolos possíveis. Eu acho que hoje, uma partida de futebol entre os 22 jogadores é menos arriscado de ter algum tipo de contaminação do que a gente sair na rua por aí, por exemplo, no centro da cidade. Então eu já comecei a rever um pouquinho essa minha opinião. Eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre isso. Eu era contra, mas já estou começando. E sobre o Grêmio, vamos falar um pouquinho do jogo horrível que o Grêmio fez hoje. Beleza, valeu, Thiago. Muito bem acompanhado aqui por esse Colorado que está no canto esquerdo da tela, que é uma figura VIP aqui do Nos Acréscimos, né? Já brilhantou o programa algumas vezes, pela primeira vez online com a gente. Ele que é eu sempre digo, né, uma das figuras icônicas da torcida, o torcedor que frequenta o Beira-Rio, né, que frequentava antes da pandemia, sempre via essa figura lá com a sua peruca Red Power, né, vermelha, ali sempre volumosa, um personagem da torcida do Inter, ele também que já foi conselheiro, tem uma atuação política no clube. Alaor Veríssimo, boa noite, Alaor. Boa noite, Júlio, Thiago, Albano e o lado vermelho, sobremaneira. Prazer estar aqui contigo. Colocaste bem, estou à tua esquerda, aliás, estou sempre à esquerda. E por outra, colocaste bem. O jogo que teve hoje pela TT futebol que luta, né? Mas depois nós vamos definir ao longo do programa como é que foi esse jogo aí. O Albano vai enlouquecer, mas é isso. Colocaste bem, ninguém sabe se foi segundo ou futebol. De qualquer sorte, vamos continuar por aí. E é absolutamente natural que o futebol deixa a desejar nesse momento, porque são 4 meses sem qualquer tipo de treino, o que chamavam antigamente de apronto, né? Isso aí vai cobrar um preço aí de todos os clubes. É absolutamente natural que volte com o futebol devendo, efetivamente devendo. Prazer estar com todos aí. Valeu, Alaor Veríssimo. E agora na parte de baixo, e não menos importante, né, qualificadíssima também, do lado tricolor, essa outra grande figura aqui do programa, meu amigo jornalista, gremistão, Albano Gado. Boa noite, Albano. Boa noite, Júlio. Boa noite, Thiago, Alaor, Fabrício, telespectadores da RDC TV. Mais uma vez aqui, um grande prazer estar por aqui. Concordo com o que o Thiago falou com relação à volta do futebol. Sou contra por enquanto, mas ainda quero aguardar os resultados se não vão, né, se nenhum jogador vai contrair o Covid devido a esses jogos que estão acontecendo aí, tá? Então é uma pena que tenha começado dessa forma, mas que bom se ninguém contrair esse vírus e a gente puder continuar com o futebol. Mas já que o Thiago começou uma polêmica, eu quero também jogar no ar aí mais uma polêmica da atitude infeliz da direção do Internacional de proibir o nosso colega, grande parceiro aí do Clube Grenal, César Fabres, de participar, né, da coletiva do Kudê por simplesmente ser gremista. Eu não concordo com outras questões que foram faladas e foram levantadas e nem vou trazer à tona aqui, mas proibir um profissional de comunicação, jornalista, de participar de uma coletiva por ser do outro clube é lamentável. Atitude de time pequeno, coisa que o Inter não é.
É uma polêmica, né, que foi bastante repercutida nas redes sociais. Minha solidariedade ao colega César Fábio, da Rádio Grenal, e concordo contigo, Albano. Não creio que houve algum mal entendido aí na direção do Inter. Não acredito que o presidente Marcelo Medeiros tenha tomado conhecimento prévio dessa atitude totalmente errônea, ao meu ver, equivocada, né? Assim como nós temos vários colegas jornalistas colorados que trabalham frequentemente na Arena e, pelo que eu sei, sempre foram muito bem tratados, né? O Grêmio trata muito bem a imprensa lá, e cito vários exemplos aí, como Carlos Lacerda, Thiago Suman, Wagner Jung, entre outros. Creio que houve algum problema que precisa ser melhor esclarecido. Vamos falar também sobre esse assunto e fechando o nosso quarteto de convidados dessa noite, ele também que é um dos fundadores desse programa, que não dos idealizadores desse programa, que há tempo não nos brindava com a sua presença aqui, sempre com a sua coleção de camisas, o pai do Enzo, Fabrício Berto. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Júlio. Boa noite, Thiago, Albano, Alaor. Um abraço a todos os telespectadores da RDC TV. Sempre um prazer e uma honra estar participando com vocês aqui do Nos Acréscimos. Pois é, Júlio, ainda seguimos, né, 4 meses depois, né, nesse home office eterno, né, infelizmente, né, em razão da doença, mas eu vou um pouquinho contrário ao Thiago e ao Albano, assim. Eu acho que o futebol, assim como todos os outros ramos de idade, deveriam voltar, com todos os cuidados e protocolos, como bem citou o Thiago. Né, a gente não pode esquecer, é óbvio, né, que o comércio está fechado, enfim, aí é uma decisão do nosso prefeito, e do governador, enfim, dos prefeitos e governantes, mas a gente não pode esquecer que menos de 5% dos atletas profissionais de futebol ganham acima de 50 mil. Então, 95% dos atletas ganham menos de 50 mil, vamos lá, 90% ganham menos de 5 mil reais, enfim. Então, é uma classe como qualquer outra que precisa do futebol para sobreviver. Assim como a gente precisa do comércio aberto, das indústrias abertas, né? E como bem relatou o Thiago, acho que os clubes dupla Grenal e os clubes em geral aqui no Rio Grande do Sul se prepararam, se organizaram, e no Brasil inteiro a gente vê que a volta, né, os estaduais estão voltando, o Carioca já se encerrou. O Carioca foi o primeiro, apesar de ser um dos estados que mais teve mortes e pessoas infectadas com Covid. Mas eu acho que a nossa vida tem que seguir, né? Eu acho que com todo o cuidado possível, né? Eu acho que o futebol já está sem torcida, né? Para evitar aglomerações, e todos esses atletas e comissões técnicas estão sendo testados 2, 3 dias antes de cada partida, né? Então eu acho que esse é o caminho, cara. Eu acho que esse é o caminho, devagar, aos poucos as coisas vão melhorando e as atividades têm que voltar, né? Eu acho que depois a gente vai falar bastante aí dessas rodadas, dessa má qualidade do futebol apresentado pela dupla Grenal, como bem citou a Laor. Vamos falar aí do caso do Fabris e vamos falar também esse questionamento aí do Kudê. Eu acho um pouco errado. Eu acho que o Inter tinha que ter gritado antes, cara. Antes do Grenal, não tinha que ter deixado ir para Caxias, sabe? Não dá para aceitar e jogar nesses gramados. O Inter e o Grêmio podiam colocar o próprio CT, como o Grêmio está jogando, e a própria Arena, Beira-Rio e Alvorada, à disposição do Campeonato Gaúcho. Gramados de qualidade, tudo sendo bem feito, né? Os protocolos sendo seguidos, né? Para uma boa realização de uma partida. Então, eu acho que a discussão é bem ampla, sim, e a gente vai falar bastante aí sobre isso. Perfeito, Fabrício. Até aproveitando essa fala inicial de vocês, senhores, sobre a questão da volta ou não do futebol, né? Tivemos aí o Grenal no Miras Vive abrindo essa retomada do Campeonato Gaúcho, aí o filhinho também do Thiago Moisés na tela com a gente, figuraça. E eu quero só ratificar, né? A RDC TV lançou uma campanha nessa semana, e é muito legal aqui na RDC que a gente tem muita liberdade editorial, né? Não nenhuma repressão de opinião aqui, muito pelo contrário, é uma emissora completamente democrática, que dá total liberdade aí aos seus comunicadores e respectivamente aos seus convidados. E eu quero assinar com a campanha da RDC que está no nosso site. A tua bandeira também é a nossa, né? A gente está aí com mais de 120 dias, talvez, de distanciamento social controlado. E eu confesso que lamento muito, longe de mim ser um negacionista, um irresponsável. Esse vírus é seríssimo. Conheço várias pessoas próximas que, infelizmente, estão sofrendo com a Covid-19, né? Infelizmente, temos números avassaladores no Brasil. Hoje passamos a barreira dos 86 mil mortos. Não são números, são vidas, né, que foram ceifadas aí por esse vírus maldito, por essa pandemia que é seríssima.
Só que, em contrapartida, eu entendo que enquanto nós não tivermos a vacina à disposição, enquanto não tivermos o medicamento cientificamente comprovado, teremos que conviver, entre aspas, né, com essa pandemia, com esse vírus. E eu concordo com alguns de vocês que disseram sobre o fechamento do comércio, também sobre a questão do futebol. Eu acho que a vida ela tem que acontecer dentro do possível, com todos os devidos protocolos de segurança, de controle. E eu vou dar aqui um exemplo também, não quero entrar num debate político, mas vocês têm a liberdade para isso, são quatro figuras pensantes aí, atuantes também na política de alguma forma. Eu vejo que há um despreparo muito grande dos gestores que não se precaveram nesse período aí para tentar melhorar o nosso sistema de saúde. Eu vou dar um exemplo como testemunha da cidade onde eu moro, onde eu estou nesse momento, que é Canoas, que gastou 3,5 milhões de reais no aluguel de hospitais de campanha, em que eu fiz uma matéria lá. Só tem 2 funcionando, são 2 tendas, com 10 leitos cada uma. Dentro desses 10 leitos são leitos clínicos, apenas 3 leitos de UTI em cada um deles. 3,5 milhões de reais por um contrato de 3 meses. Sendo que com esse valor seria possível comprar aí cerca de 70 novos respiradores para praticamente dobrar a capacidade de leitos de UTI na cidade. Claro que uma UTI não é feita só de respiradores, eu sei, mas é um cálculo, né? E assim como Canoas, eu creio que Porto Alegre é uma situação semelhante, entre outros municípios do nosso estado. Eu sei que é algo muito novo, é um desafio também para todos os quadros políticos, mas eu vejo que precisava, esse vírus veio para mostrar o quão deficitário é o nosso sistema de saúde, que requer investimentos de verdade, né? Mais sérios, mais responsáveis, investimento em vida, em primeiro lugar. E a economia tem que funcionar também para que nós possamos sobreviver de um outro modo, né, Thiago Moisés? Tu que também é bastante ligado aí nessa área. Júlio, tu me acompanha há um tempo também, o Alaor, o Albano me acompanham e sabe meu posicionamento sobre isso, tá? Eu tenho uma relação muito grande com o pessoal da saúde, eu conheço a realidade dos hospitais, conheço a realidade do vírus, sei que é um vírus que é letal, sim, né? Ele não é uma gripezinha, ele não é uma brincadeira, né? Bom, esse ponto é pacífico. Mas, paralelo a isso, a gente tem que entender, e aqui em Porto Alegre a gente vê muito isso, que a população, no primeiro momento, lá em março, primeiro dia depois do Grenal, entendeu todos os protocolos, ficou em casa por mais de um mês, aceitou que a prefeitura estivesse fazendo alguma coisa, e depois de um certo momento resolveu sair, né? Evidentemente, porque ninguém aguenta ver o seu comércio quebrando, ninguém aguenta ficar desempregado, ninguém aguenta perder o seu seguro-desemprego. Seguro-desemprego tem um tempo só. Ninguém quer viver só de auxílio emergencial do governo. Bom, o que acontece nesses 4 meses e pouco de pandemia? Em 4 meses e pouco de pandemia, a Prefeitura de Porto Alegre não compra um respirador. Os respiradores que vieram foi via governo federal. Ela não faz nenhuma ampliação de leito. O que ela faz é uma readequação dos leitos que existem, né? Ela não faz um hospital de campanha, que aqui sim era importante. Aqui sim era importante. E as pessoas que dizem que o hospital de campanha não é importante aqui, eu posso até aderir a essa tese. Mas daí a gente faz o seguinte, a gente começa a fazer um investimento no Parque Belém. Eu sei que tem problema no Parque Belém. Tem disputa ali no Parque Belém. Eu sei que teve dinheiro mal versado ali no Parque Belém. Mas a Prefeitura podia expropriar o Parque Belém. A Prefeitura podia investir no Parque Belém. Não é momento de disputinha política. A gente está falando de vida. Hoje, aqui em Porto Alegre, eu não vejo a gente sair dessa crise pandêmica. Então, se me perguntar hoje, Thiago, tu acha que as pessoas têm tudo sair na rua e abrir tudo? Não. Eu acho que não. Só que eu tenho um culpado para isso. Eu tenho um culpado para isso. E eu falo aí na RDC TV, não quero sempre. Para mim, o culpado em Porto Alegre chama Nelson Marquesan Júnior. Por quê? Porque ele não preparou o sistema de saúde de março até agora. Quanto que nós vamos sair de casa? E aí, quando eu falei que o futebol, que eu era contra o futebol voltar, inicialmente, não porque eu acho que o futebol vai gerar uma grande contaminação nas pessoas, até porque os clubes estão fazendo todos os protocolos. O que eu disse é que o recado é muito feio, porque o Joãozinho da padaria que quebrou ali não está trabalhando, o futebol está funcionando. Qual é o plano da prefeitura para isso? Quando que a gente vai sair de casa? Por que nunca fez DAO? Por que fez fechamentos prévios, aberturas aliadas? Todo o Brasil, tirando Santa Catarina, que subiu um pouco, Paraná subiu um pouco, todo o Brasil está descendo e estabilizando. O Rio Grande do Sul está subindo. Então, eu acho, Júlio, tu falou assim,
Esse vírus serviu para mostrar que o sistema de saúde é deficitário. Eu vou discordar, Júlio. O sistema de saúde não é deficitário. O sistema de saúde do Brasil é um exemplo para o mundo todo. Para o mundo todo, tá? O que é deficitário são nossos gestores públicos. Esses são deficitários. E esses sim que a gente tem que se livrar. Eles são pior que o vírus. Não, ok, eu concordo contigo. Eu quis dizer que é deficitário, que ele é limitado. O atendimento é ótimo, eu sou usuário do SUS, existem excelentes médicos, enfermeiros, técnicos, só que a estrutura é defasada. Se houvesse um investimento, merece um sistema de saúde em infraestrutura, em quantidade de pessoas. Infelizmente falta vagas, quem não tem plano de hoje fica mofando, aguardando. Tem um cantor que participa comigo do programa, aqui seguido, Chico Prata, a mãe dele está 9 meses com úmero. Esse osso aqui de cima do braço, entre o velo e o ombro, está quebrado há 9 meses aguardando uma cirurgia. Sabe? A situação vai parar ainda mais, né, com a questão do coronavírus. Mas é só um exemplo. Se a gente fosse fazer uma enquete de espectadores, muitos iriam se identificar com a situação, porque é um sistema limitado. Se gasta tanto dinheiro público em coisas ao ver que não são tão prioritárias e não se o que é mais importante, na minha opinião, pelo menos, que é a saúde e a educação, né? Para que tenhamos uma nação cada vez mais despertada aí para pensar, para raciocinar, para agir de uma forma mais adequada. Tô certo ou errado, senhor Alaor Veríssimo? Olha, eu vou dizer pontualmente o seguinte, eu sou contrário à volta do futebol, porque eu entendo que... Oi? Tá chegando ou não? Te ouço. Sim. Tá ouvindo? Ah, então eu sou contrário à volta do futebol, porque entendo que não é o momento para tal, até porque uma questão de respeito às demais categorias de trabalho. Né? Acho que é uma falta de respeito tu impor para alguém que se alguém não possa trabalhar, não possa sustentar sua família, não possa ganhar seu salário, ou tenha o seu salário reduzido, e ao mesmo tempo tu privilegia um segmento que envolve grana, muita grana, mas que, sob maneira, é entretenimento. Por isso eu fui contrário ao futebol. Bueno, voltou, temos que ter essa realidade. Agora, eu tenho uma leitura de parecer meio radical. Não sei porquê, mas eu tenho a impressão que o Campeonato Gaúcho não vai ser trancado. Então, lá, mas o que acontece? Olha a vibração de cada gol. Não existe como tu não ter um contato, como tu dar um abraço. Não tem como tu não parar. Isso é natural, é automático. Aconteceu, tu vai comemorar. E eu penso que isso vai acabar trazendo problemas. E a dupla Grenal, inclusive, teve vários jogadores, inclusive não tiveram seus nomes declinados, não entendo porquê. Se tem 4 ou 5 jogadores no grupo que estão com esse problema, obviamente esse problema vai acabar sendo ampliado. Não tem como não. É uma questão pura, é lógica, é matemática. Isso vai aumentar e eu tenho que o campeonato não vai terminar. Tá aí o Veríssimo. Já vamos mostrar na sequência aí os gols, os melhores momentos, né, dos jogos, mas só para fechar esse assunto, quero ouvir também, como vi o Thiago e o Alaor, quero ouvir o Albano Gado e o Fabrício aí para a gente fechar essa primeira rodada aí, Albano. Bom, eu praticamente fecho com tudo aí que o Thiago falou, aliás, em quase 100%, em 95%. O Thiago é um dos nossos grandes líderes aí atualmente, sabe muito bem e representa, né, a nossa ideia. Só que assim, tem algumas coisas que eu acho que foram feitas muito erradas, tá? Eu concordo com o Thiago que o grande responsável é o nosso prefeito, Nelson Marquesan. Só que o que eu acho que aconteceu realmente, lembra no início, estava todo mundo dizendo que o Rio Grande do Sul era um estado que estava se destacando, Santa Catarina se destacando, que aqui não tinham poucas mortes, que estava tudo acontecendo de forma correta. Eu acho que houve uma falsa ilusão com relação a isso, e uma despreocupação, talvez, do nosso prefeito, né, que estivesse fazendo o correto e no caminho certo, sem saber que esse vírus desgraçado, né, ele é feito de ciclos. E ele teve diversos ciclos. E os ciclos aqui do Rio Grande do Sul começaram depois. Né? Hoje nós estamos com uma mortalidade maior, nós estamos num ciclo decrescente, porque aqui começou depois do norte. Né? Então nós deveríamos ter, como o Thiago falou, nos preparado
para uma pandemia mais grave. E isso não aconteceu, né? Fora a questão também, o fato da volta do futebol, eu acho que não existe nem clima nesse momento de comemorar nada, e muito menos de participar. Não me deu vontade de ver o Grenal, sabe? Não me deu vontade. Mas eu acho que foi uma infantilidade gigantesca do nosso prefeito em cancelar o jogo em Porto Alegre. Porque no Rio Grande do Sul não existe lugares que possam ter maior segurança para os profissionais trabalharem do que a Arena e do que o Beira-Rio. Né? É inadmissível que ao lado do Beira-Rio, isso eu concordo com o presidente Marcelo Medeiros, tá? É inadmissível que ao lado do Beira-Rio funcione um evento, né, com shows drive-in, que eu sou muito favorável, acho perfeito, inclusive fui, né, nesses eventos, e que o futebol não possa acontecer no Beira-Rio com todas as precauções, né, ou até mesmo na Arena. Né? E aí simplesmente leva a partida para Caxias, que também tem bandeira vermelha. Né? Então é um conjunto de questões assim que estão mal entendidas. E na minha opinião, o prefeito de Porto Alegre ele não permitiu a realização do jogo em Porto Alegre por ego, porque não foi consultado quando o nosso governador determinou que poderia a volta do futebol. Foi por ego. É um menino mimado, tá? Que por ego não permitiu a volta do futebol. Eu espero que a gente possa provar que isso é uma porta aberta para que outros setores possam também retornar. O futebol pode, o comércio também pode. Porque se o futebol toma todas as precauções, no comércio estavam tomando todas as preocupações. Na minha humilde opinião, o nosso foco nos parques, tá? E na aglomeração que acontece quando o tempo está bom nesses locais. Então, assim, não adianta nada fechar 2 ou 3 parques e a Zona Sul de Ipanema bombar no domingo, como aconteceu hoje. Não adianta, prefeito. Não adianta tomar atitudes pela metade, tá? Então era isso. Com relação a essa questão aí, essa é a minha opinião. Beleza, Albano Gado, quero ouvir o Fabrício Beto, mas só antes, rapidamente, mandar um abraço para algumas pessoas que estão participando com a gente aqui, mandar um abraço, um beijo carinhoso para Clairene Jacob, ela que é comentarista, uma das poucas comentaristas mulheres aí que faz um belo trabalho, inclusive, na Rádio Estação Web, um abração para ela, para o grande colega jornalista Vitor Gleide Moraes, ele que foi repórter na Gaúcha, na Guaíba, grande parceirão, tive o prazer de trabalhar com ele já, um forte abraço. Marjorie Flores ligado também com a gente, o Sérgio Luiz Moreira, né, lá de Caçador, em Santa Catarina, também dizendo que quinta-feira que vem volta o Campeonato Catarinense, está sempre ligado com a gente, e na opinião dele, erraram a largada da quarentena, foi uma lamentável atitude dos governantes. Um abração para o Sérgio, o Renê Zanini, mais um belo programa, parabéns. A Hilda Santos, o doutor Tiago, falou tudo sobre o que o nosso prefeito está fazendo, nada pelos gaúchos, opinião completamente livre aqui para os nossos convidados, para a nossa audiência qualificada, da RDC TV, senhor Fabrício Berto. Bom, Júlio, eu também concordo com todos, apesar de não ser um cara muito ligado à política, né? Enfim, não ter partido, essas coisas, mas concordo com todos. Vamos lá, o vírus ia chegar no Rio Grande do Sul, mais perto do inverno, e ia necessitar de leitos de UTI. Quando que no inverno no Rio Grande do Sul, normalmente, os leitos de UTI não estão ocupados 100% em julho e agosto? Sempre foi, e aí eu concordo com o Thiago, né? A gente teve tempo para se preparar e a gente não se preparou, infelizmente. Espaços tem, como ele falou, o Parque Belém aqui, enfim, com essa verba aí que Canoas recebeu, podia ter construído um hospital, pega um hotel aí que está abandonado ou fechando o negócio e compra respirador, enfim, sabe? Investe nos outros hospitais que tem ali, que são bem deficitários, como o da Ubra ali, enfim. Então eu concordo com todos, eu acho que a gente deveria se preparar de uma forma e nossos, principalmente o prefeito de Porto Alegre aqui, enfim, governador do estado, não prepararam o estado para tal. E como bem disse o Albano também, voltou o campeonato aí, não poder jogar no Beira-Rio e na Arena é lamentável.
É lamentável. Aqui o nosso melhor lugar. Dá oi aqui, filho. Diz oi, pessoal. Oi, pessoal. Dá um tchau. Fala, Enzo. Tchau. Olha, dá oi lá, Pedro. Tchau. Por que eu tô usando Dá oi. Esse é o programa da família, gaúcho. Por que eu tô usando Então- macaco? Então, a conclusão é essa, né, Júlio? Ó, dá oi pro pessoal lá, oi. Então, a conclusão é essa. A gente sabia que ia faltar leito e os governantes não se preocuparam com isso. E aí afetou todo mundo, afetou o comércio, afeta futebol, afeta a indústria, serviços, a gente perdendo emprego, a gente sem trabalho, a gente sem poder abrir seu comércio, que sabe que tem que vender para poder comer no outro dia, né? Então, tá difícil, cara. Tá difícil. Espero que logo passe isso e que as coisas melhorem ao natural, né? Porque por efeito dos nossos políticos, infelizmente, não vai ser. Exatamente. Chamou ele, Laura. Chamei, eu queria saber o nome do filho do Thiago, que tá no colo dele aí. Ele sabe por que ele quer saber? Porque o nome do meu filho é Por quê? Pedro Alaor. Olha aí, rapaz, foi uma homenagem? Foi uma homenagem, Não, Thiago? meu vô Alaor. O meu vô Alaor foi a homenagem. Maravilha. Senhores, vamos falar agora. Vamos colocar na tela da nossa RDC TV as imagens dos melhores momentos de Internacional Esportivo, Esportivo Inter. Como diria José Luiz da Atena, me dá imagens aí, por favor, Marvin, Tito. Aqui na tela da RDC TV as imagens bate de 1-1, jogo realizado no início da noite deste sábado lá no Vale dos Vinhedos, na linda cidade de Bento Gonçalves. Quero ouvir a opinião dos meus amigos colorados, começando contigo aí, Fabrício Berto. O Internacional com time reserva, né? Opção do Eduardo Cudê de colocar os jogadores suplentes em campo. É que tem muito jogo, né, Júlio? Então já tinha que dar uma poupada no time titular, né? Tem muito jogo acontecendo, né? Ah, mas brincadeiras à parte, como bem falou a Laor, são 4 meses sem futebol e a gente viu na própria Europa, né, cara, muitos casos de jogadores lesionando nas partidas iniciais. Eu acho que tá certo, cara, acho que tem que poupar mesmo, sabe? Claro, aí vem aquela coisa, perdeu o Grenal, pô, já vamos poupar jogador, mas perdeu o Grenal, não tem que poupar. Enfim, a programação que o Inter fez, o gramado era horroroso, tanto lá em Caxias quanto o lado esportivo, nenhuma crítica aos clubes, aos estádios, mas a gente sabe que tá o inverno lá, a cor da jeito em razão das geadas, o Cudê tem razão em remar, mas como eu disse, tinha que reclamar antes. Eu acho que o Inter não podia ter aceitado assim passivamente, o jogo vai para Caxias, tá bom, vamos para Caxias. Não, tinha que bater o pé e jogar no Beira-Rio, cara, sabe? Oferecer o CT em Alvorada, ter opções melhores para os clubes, ver seu futebol, entendeu? O próprio Grenal, podia ter sido bem melhor técnico. Acho que foi um primeiro tempo bem movimentado, mas o segundo tempo caiu em razão da falta de ritmo e também a qualidade do gramado. São times com a bola, são times que buscam jogadas em velocidade, e para isso tem que poder fazer um lançamento, bola, né, não muito, enfim, e aí a gente vê uma qualidade lamentável dos gramados aí que prejudica demais. Se já tá ruim, já tem falta de ritmo, o time já é o reserva com gramado ruim, então é horroroso. Para quem não acompanhou o jogo de Internacional Esportivo, na Esportivo Inter, o Cudê escalou o time reserva, como dissemos, com Danilo Fernandes, Rodinei, Zé Gabriel, Roberto, garoto Roberto, que saiu para dar lugar ao argentino Damian Musto. Depois, a estreia do garoto Matheus Jussa na lateral esquerda, Rodrigo Lindoso, Patrick Nonato para a entrada do Prachetes, Marcos Guilherme, que também deixou o gramado para a entrada do Pegó, Sarrafiore, que saiu para entrar o Thiago Galhardo, e o autor do único gol do Internacional, marcado por pênalti, William Potker. Esses foram os jogadores. Pode rodar mais uma vez aí, por favor, Tito, as imagens, para a gente continuar. Esse placar, gol marcado por pênalti pelo Deportivo, e depois do empate. Vamos tirar o áudio aí, por favor. Deixar somente a imagem e depois o gol de empate do William Potker. Quero ouvir a tua opinião sobre esse jogo, meu caro Alaor Veríssimo, que deve ter assistido naquela noite fria, tomando um belo vinho, né, Alaor? Tomando um Guaraná lá e assistindo
esse jogo horroroso. E aí, nesse sentido, eu sou obrigado a concordar com o nosso técnico. O gramado é muito ruim e, sobremaneira, fica ainda mais pesado por conta dessa volta, né? Mas não há como se admitir, independente do Clássico Grenal ter sido transferido, e eu penso que essa transferência se deu por conta e aí eu concordo com o Albano, pela vaidade do nosso prefeito, que não foi convocado, não foi chamado para a reunião entre a dupla Grenal e o presidente da Federação Gaúcha. E aí o presidente do Internacional, de forma muito submissa, acabou não se impondo. Se o Grenal estava marcado por Beira-Rio e não tinha condições de futebol em Porto Alegre, transferisse a rodada, como a exemplo do que foi feito com o Brapel, não tinha que jogar onde foi feito o jogo lá no Centenário, que num estádio com gramado bastante ruim também. Mas aí é a velha postura dessa incompetente direção do Internacional, que não sabe se impor e que tem mostrado ao longo do tempo aí que não consegue absolutamente nada em termos de título por conta dessa postura submissa que tem tido ao longo dos últimos anos. Agora, não há que se concordar. Bom, o Grenal está marcado para o Beira-Rio, não pode jogar no Beira-Rio, transfere a rodada do Grenal para mais adiante, como foi o Brapel e por aí afora. Mas aí, para isso, tem que ter uma direção competente, coisa que nós não temos no Inter hoje. Fabrício, eu quero saber a tua opinião sobre um jogador que a gente sabe que é um talismã, é um homem de confiança, né, do Eduardo Cudê, que teve uma atuação fraquíssima lá no Grenal no meio da semana, começou no banco ontem e entrou no decorrer do jogo, cometeu também uma falha grotesca ali no segundo tempo, que é o argentino Damián Mustro. Tá fora de ritmo, eu sei, estão todos fora de ritmo, é natural, a gente tem que descer a régua, mas é um jogador que, sinceramente, tchê, eu não vi desde que chegou uma partida boa dele mesmo, que dá para dizer que ele tem que ser o titular naquela posição ali como primeiro homem na volância colorada, Fabrício Berto. O Musto, Júlio, na minha opinião, assim como alguns atletas que a gente tem no grupo, eles demoram muito para entrar em forma. Em forma, eu vou te dizer assim, em forma em alto nível técnico e de força e velocidade, tá? São jogadores que demoram muito, e para mim o Grenal foi o espelho do primeiro Grenal do Gaúcho. Um Inter um pouco mais lento, o próprio caso do Musto. O Musto fez um Grenal igual no primeiro e no segundo, fazendo faltas desnecessárias, faltas que comprometeram, sim, o Inter no jogo, uma falta na entrada da área, depois pênalti, que foi igual, foi o primeiro jogo, ele fez exatamente igual, foi expulso, fez falta de ritmo, mas o próprio Musto ao longo, né, se a gente lembrar do Campeonato Gaúcho mesmo, da própria Libertadores, com o passar dos jogos e o ritmo de jogo, ele melhorou. Eu acho que ele é um jogador de confiança aí do Cudê, ele é um cara que, sim, ele faz um terceiro zagueiro, tem uma boa saída de bola, vamos lá. A gente viu o próprio Lindoso ontem muito abaixo também, fora de ritmo, errando passe, lento, sabe? Então, infelizmente, a gente vai ter que ver isso aí mais um pouquinho, né, cara? Enquanto não tiver esse ritmo de jogo aí, todo mês de agosto, agora que vai começar, tem Brasileirão, e eu espero que, vamos lá, tem Libertadores em setembro, até lá espero que todo o time já esteja com um ritmo mais acelerado, né? Que para mim tá igual o início de temporada, e agora, querendo ou não, são 4 meses de parada, né, Júlio? No início do ano é 1 mês e meio, nem não chega a 1 mês e meio, 2, quando começa um campeonato, né, das férias até o início da temporada, e agora foram 4 meses, né? Então, se o jogador já não estava muito bem com 1 mês e meio de falta de ritmo, com 4 a gente vai ter que esperar um pouquinho. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar de Grêmio, tá? Vamos continuar vendo mais um pouco dos melhores momentos de Internacional e Esportivo 1-1. Alaor Veríssimo, quero saber a tua opinião sobre o Musto e também sobre o William Potker, que, aliás, o Cudê disse há algumas semanas que era o grande reforço do Inter pós-parada, porque estava voltando de lesão, recuperado, tem tudo para ser o titular, ou melhor dizendo, o substituto imediato do Paulo Guerreiro. E antes da tua opinião, meu caro Alaor, quero mandar um abraço para um amigo nosso em comum, colorado, que está na audiência conosco, Felipe Assunção. Um abraço, Felipe Assunção. E aí, Alaor, William Potker. Grande audiência do Felipe Assunção. Para mim é o seguinte, o Musto foi um equívoco, essa contratação, foi um equívoco, ele é um jogador de confiança do Cudê, mas eu não concordo com essa postura da direção contratar jogadores indicados pelo técnico, até porque o Internacional tem uma safra muito boa de jogadores jovens, e o Musto, desde a sua chegada, absolutamente nada provou um sentido positivo.
né? Ele é um jogador atabalhoado, ele, para sair com a bola, ele é bastante lento, e para desarmar, ele é muito fraco. Na minha concepção, ele não pode ser titular do Inter. Aliás, eu acho que ele não tem lugar nem no banco de reservas do Internacional. Poderia ter comprometido mais o Clássico, naquela bobagem que fez, depois de ter tomado um cartão amarelo, uma falta absolutamente desnecessária. No próprio pênalti, completamente desnecessário, não tinha porque fazer o pênalti, era só acompanhar. Não tenho a minha confiança, ao contrário da confiança que ele tem no Cudê, não tenho a minha confiança. Penso que ele não pode vestir a camiseta do Internacional. E o Potker é uma aposta, é um jogador que eu gosto e gosto muito, teve muito tempo afastado, mas é um jogador que eu gosto, um jogador rápido e que tendo a confiança de quem o comanda, sim, pode dar bom resultado. Agora, sobremaneira, o Internacional tem uma safra muito boa de jovens. Tu tens o Pato, tu tens o Praxedes, tem que renovar. O Inter é um time cansado hoje, porque é um time absolutamente com jogadores que já passaram. É o caso do D'Alessandro, é o caso do Musto, e outros tantos que para mim já estão suficientemente veteranos para não mais lá de Internacional. Tem que buscar novas saídas, tem que preparar o gauchão que sirva de um treinamento para competições mais importantes que nós temos. Mas para tal tem que lançar essa gurizada e dar confiança para eles. Não dá, está provado que não dá, nós não podemos fazer um Grenal dependendo do nosso camisa 10, que absolutamente não tem mais condições de ser o cara da criação do Internacional. Eu sei que isso fere os princípios da idolatria que a torcida tem, mas eu pontualmente já venho há alguns anos dizendo que o D'Alessandro não pode ser mais titular do Internacional. É uma grande liderança, mas no campo ele não pode mais ser o titular. Perfeito, esse é o Alaor Veríssimo e também o Fabrício Berto, nossos torcedores colorados. Pode voltar a imagem aqui para nós depois dessa última repetição aí, por favor, Marvin Tito. A gente vai ainda falar sobre o Inter, mas quero ouvir a opinião dos meus amigos gremistas, porque tem uma situação, embora que seja do Inter, mas que também diz respeito ao Grêmio, Albano Gado. Porque o presidente Romildo Bolzan, gentilmente, né, deixou bem claro que não queria que isso parecesse uma afronta, uma ameaça, uma corneta, mostrou essa preocupação, mas disse que está à disposição do Inter também o CT Hélio Dourado, em Eldorado Sul, que é o centro de treinamentos do Grêmio, que tem uma ótima estrutura, que foi recentemente reformado, renovado, está com um ótimo gramado, e poderia ser uma opção para o Internacional, que também está em tratativas aí com o Cruzeiro, né, o nosso querido Cruzeiro, o Cruzeirão, né, o Cruzeirinho de Belo Horizonte, o Cruzeirão aqui de Cachoeirinha. Pode também a Arena do Cruzeiro ser a próxima opção da equipe do Internacional. O que tu acharia disso, Albano, cara, como torcedor gremista? Tu prestaria o CT Hélio Dourado assim, na boa? Olha, na verdade, assim, o presidente Romildo é um gentleman, né, cara? E fora disso tudo, ele é amigo do presidente internacional, Marcelo Medeiros. E acredito que toda essa pandemia, cara, acho que não existe mais essa história de rivalidade política, rivalidade clubística. A gente tem que se ajudar, porque lá na frente, tá, o Grêmio também pode precisar do Internacional para alguma coisa. Porém, não acredito que o presidente Marcelo Medeiros tomaria a mesma atitude com relação ao Grêmio. Principalmente por causa dessa atitude aí que tomou com relação ao Fabres, né? De proibindo ele de participar da coletiva. Então, acho que a rivalidade lá no Internacional, no Grêmio, é feita de uma maneira muito mais madura do que no Internacional. No Internacional aparece um monte de guri, né, um monte de torcedor. Eles dirigem o clube como se fossem torcedores, e não como gestores. Tá? Então, como gremista, né, se tu perguntar o meu coração, me diz, cara, deixa os caras jogar no Cruzeirão, né, vamos dizer, deixa os caras jogar no Cruzeirão, né, não tem essa de estar ajudando, mas a razão, né, e como gestor eu entendo, sem dúvidas, o presidente Romildo, né, e eu queria só falar para os meus amigos colorados, aproveitando que eu tenho a palavra aí, que eu entendo o que aconteceu contra o Esportivo no Internacional. O Cudê tem que parar com esse mimimi. A realidade é que o Inter não pode ver um time azul na frente e já tremer as pernas. Né? Essa que é a realidade. Então, o que vai acontecer? Né? Vamos dizer assim, ó, eu pergunto agora para os amigos colorados aí, será que os campos da Argentina são melhores do que os do Gauchão? O que o Tonho da Lua achava que ia encontrar aqui no Rio Grande do Sul? Né? Achava que ia encontrar mega campos, que todos eram que nem arena? Agora me diz uma coisa, aquela furada de bola do lateral direito do Inter, a culpa foi do campo também? Na verdade, o Tonho da Lua tá tendo o seu momento de Renato.
chamando atenção para outras questões polêmicas, para que não falem do péssimo desempenho do Internacional dentro de campo. Né? Então, eu acho que ele tem que baixar a bolinha dele. Ele não é o Renato Portaluppi, não tem a importância que o Renato tem para o Internacional. E se ele quiser ir embora, deixa aí, cara. Deixa aí, que venha outro técnico que saiba, né, ser homem o bastante para enfrentar a lama lá do interior gaúcho e aquele campo lá cheio de buraco, que é tradicional, né, do Rio Grande do Sul. Mas acho que é isso aí. Júnior, Eu quero ouvir a réplica do Alaor, mas só antes, Alaor, só antes, por favor, eu quero pedir para colocar aqui na tela as imagens do gramado, né? Vamos ver se o Cudê tem razão aí, deixar para nossa audiência também tirar suas conclusões. Coloca aí imagens do gramado, por favor, lá do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, enquanto o Alaor Veríssimo dá a sua opinião aí, Alaor. não, eu concordo com o Albano, eu penso que é muito pequena essa coisa dessa rivalidade impedir isso aí. Veja, por exemplo, que o Tricolor jogou no Beira-Rio uma vez. A Napolina, não me lembro como é que terminou o score, mas de qualquer sorte eu penso que é isso, acho que tem que passar por cima dessa rivalidade aí e se ajudar, de alguma maneira, no momento atual dessa pandemia aí. Então, a gente está vendo na tela aí alguns takes, né, algumas imagens bem fechadas no detalhe que foram feitas aí, mostrando a falta de qualidade realmente do gramado, né? Um gramado muito ruim. A gente sabe, né, que isso é um problema que não é só lá do Vale dos Vinhedos. A maioria dos estados aqui do Rio Grande do Sul tem essas más condições, mas eu não discordo do Cudê, Fabrício Berto, mas eu acho que ele realmente tem que se acostumar. Campeonato Gaúcho, eu não sou daqueles que romantiza assim, nossa, tem que ser, isso é lindo. Não é lindo, isso é horrível. Mas a gente sabe que ele tem que se acostumar, né? É a realidade de a grande parte dos clubes do interior do nosso estado, Fabrício. Pois é, Júlio, é que eu acho que a reclamação do Cudê, como eu falei antes ali, eu acho que ela é uma reclamação atrasada. Ele está reclamando mesmo do gramado de Caxias, de não ter jogado no Beira-Rio. Contra o Esportivo não tem o que fazer, o estádio dos caras, entendeu? O mando é deles. Sim. E o jogo é lá e não tem o que fazer. Entendeu? O problema foi não ter jogado, aí eu concordo plenamente com o Alaor, não ter jogado no Beira-Rio. Não vai dar para jogar no Beira-Rio, beleza, dia a rodada até dá. E pressão para cima do prefeito, assim como aconteceu lá em Pelotas. Ia ter Brapel, a prefeita disse que não ia ter e não teve, e o que aconteceu? Final de semana, rodada, foi o seu Pelotas jogar fora e o seu Brasil também seguindo o Campeonato Gaúcho. Eu acho que essa é a maior reclamação dele. Jogar contra o Esportivo na casa dele, se o gramado é ruim, a gente não tem o que fazer, infelizmente a gente não tem o que fazer, mas a gente vê aí o próprio estádio do Brasil de Pelotas tem um bom gramado, o Juventude tem um bom gramado, o Beira-Rio, a Arena, enfim, entendeu? Então essa reclamação dele ontem, na verdade, ele estava se referindo ao primeiro jogo, ao mando, e aí concordo também com todo mundo que falou aqui, o próprio Albano, tinha que bater o pé, foi ego do Pedro tirar o jogo daqui, a gente vai para um outro lugar que também tem a mesma bandeira que Porto Alegre, com estádios muito melhores, né, para oferecer aos clubes, ao campeonato, e aí pelo ego a gente tem que sair e enfrentar gramados do jeito que a gente enfrentou, e mudar toda a sua logística, o próprio Grêmio tendo que preparar o CT em Eldorado ali para receber uma partida oficial. Então é isso, eu acho que essa é a reclamação que as nossas direções, os nossos treinadores, enfim, deveriam fazer. Mas antes, depois não adianta, depois que está feito não adianta. Mas por outra, né, Fabrício? A gente já vai falar entre a dupla Grenal e o presidente da federação. Isso eu acho uma falta de respeito, que ele se mordeu com toda a razão, e foi sobre essa bronca que o D'Alessandro teve lá no final do Clássico Grenal por conta disso. Aí o presidente da federação marca uma reunião com os presidentes da dupla Grenal e não chama para ter de Porto Alegre, falta de respeito. Tem que trincar mesmo, não vai ter jogo de eu. Quem manda aqui sou eu, pronto. Mas, Júlio, se tu me permite manifestar essa questão aí com relação ao D'Alessandro, né? É outro também que está chamando a atenção para o extracampo para passar por cima do desempenho do Internacional, né? É outro que está fazendo a mesma coisa, porque assim, ó, eu desafio os meus amigos colorados aí a me dizerem em que momento o Grêmio pode ter sido beneficiado pelo presidente da Federação Gaúcha. Eu concordo que, eu acho estranho, né, que quando era o Noveleto,
ninguém falava nada da parte do Internacional. E agora é um gremista, começaram a falar. Óbvio, nós gremistas reclamávamos dessa questão de ter um presidente da Federação colorado, né? Mas eu nunca vi ninguém ofender o Noveleto do jeito que o D'Alessandro ofendeu daquele jeito. Entendeu? Eu acho que, sinceramente, que tem que parar de reclamar um pouco, tanto o D'Alessandro e o Kudê, e começar a mostrar dentro de campo o futebol, que é o que a torcida quer ver, entendeu? Eles estão tirando a atenção para o principal, né? Então, sinceramente, achei desnecessário e tomara que seja punido mesmo os dois, porque isso aí, essa história de brigar, de colocar a torcida contra a federação, contra a juiz, isso aí é provincianismo, vocês vão me desculpar. Deixa eu te responder então, Albano. Primeira coisa, eu vou responder com uma brincadeira, né? Que eu falei para os meus amigos até num grupo aqui. Os gremistas passaram a vida inteira dizendo que o Noveleto era colorado. Agora a gente não pode dar uma socadinha no Oxman agora, porque o Oxman é gremista, né? A gente não pode dar uma chegadinha nele também, a primeira coisa, né? Para vocês era bonito chamar o Noveleto de colorado, agora a gente não pode dizer que o cara é gremista. Mas te respondendo agora sério, sim, o Inter foi prejudicado porque jogou em campo neutro, um Grenal que era o mando de campo seu, da sua casa. Favoreceu o Grêmio, jogou no campo neutro. Mas o que ia mudar? Mas o que ia mudar? Era pro Inter jogar no seu estádio. E o responsável é o Marquesan, não é o presidente da federação. Não, o presidente do Grêmio jogava no Beira-Rio. O Marquesan eu quero saber também, eu acho que é gremista, né? Também, né? Se os dois jogaram fora, o que ia mudar? Se não tem torcida. O que ia mudar? Não, mas não é o problema, não é a torcida. Não, mas olha a questão do estádio. Como que ia mudar? O Inter ia fazer 100 e poucos quilômetros e está podendo jogar no Beira-Rio, que é um estádio maravilhoso. Não dá para comparar o Centenário com o Beira-Rio. Não, Laura. Não, muda tudo. Tu entendeu o que eu falei. Sim, mas animicamente muda. Jogar no Beira-Rio, animicamente, você tem que pensar no contexto. Mas eu não estou criticando o presidente da federação. Eu não estou criticando. Eu estou criticando o presidente do Internacional, que não sabe se impor. Também não estou criticando o presidente do Grêmio, absolutamente. O Grêmio fez a dele, portanto fazia, vai jogar onde mandar, deu. Eu critico a minha direção, que não tem competência para se impor. A direção do Internacional. Agora, com o que foi dito agora aqui, concordo, eu meti o pau no Noveleto. Eu tenho a tranquilidade de dizer, porque quando o Noveleto era presidente, eu fazia as críticas pontuais. E essa bobagem de dizer, não, porque o Oxman é gremista. É óbvio, ele é filho do Zelinho, um cara que todos nós gostamos e respeitamos, como o Noveleto era conselheiro do Internacional. Então isso é uma grande bobagem. Ponto. Mas eu criticava o Noveleto e vou criticar o Oxman quando entender que devo criticar. A situação é pontual. Agora, concordo, D'Alessandro parece que é o presidente do Internacional, não é a ele que compete fazer esse tipo de ponderação. Mas é o que eu venho dizendo. Como a minha direção é bastante fraca, aí dá margem para qualquer um se agigantar e vai virar o porta-voz do Internacional. Agora, esse mando do Internacional vem há muito tempo. Tem uma foto histórica que quando o técnico do Inter era outro, nosso bruxo que está no Fluminense, o D'Alessandro aqui estava dando as cartas, vendo como é que taticamente tinha que jogar e tal. Mas esse é problema de falta de competência da direção do Internacional. Isso é uma crítica interna que eu faço para a direção internacional. Tem que botar na cabeça que o D'Alessandro não é dono Internacional e não é maior que o Internacional. Ponto. Senhores, eu preciso só, antes de a gente continuar o nosso debate, só um minutinho, Fabrício. Rapidinho, só trazer alguns comentários que está bombando aqui a nossa audiência aqui no Facebook. Quero prestigiar aqui os nossos telespectadores. Um abraço aqui para Bernadette Piorozan com a gente, o Rodrigo Kias, o Diego Silva dizendo que o Grenal, e assim como o campo de ontem, estava ruim para os dois times, estava ruim para o Inter e para o Esportivo também, segundo a opinião do Diego Silva. O Henrico Rotter deu uma paulada em ti aqui, Albano Gado. E eu leio sem frescura, viu, Henrico? Esse comentarista gremista aí é do tamanho do futebol brasileiro. É um 7-1 todos os dias. Após ouvir, mudei de canal. RDC pode buscar melhores. A gente respeita a opinião. Isso é democracia aqui do Henrico Rotter, é sadio também, essa divergência aí. O Albano está acostumado, né, Albano? O Sérgio Moreira diz que o Kudê é um Odair com grife. O João Santiago diz que o Inter tem sequer dois atacantes. Não tem sequer dois atacantes. Como querer montar um esquema em que o Moledo é obrigado a armar a jogada e a minha cancha se resume ao Edenilson, centralizado igual uma ilha? É a opinião aqui do João Santiago. O Lucas
Rosales, melhor dizendo, Lucas Rosales, se não tivesse a pandemia, os gramados não estariam assim? Também o Márcio Souza, Albano, mas o Renato faz direto isso, tirar o foco dos resultados quando o Grêmio vai mal. Está justificando aqui. Eu citei isso. Eu falei isso, falei que o Cudê tá dando uma de Renato. E o Henrico Rotra, segundo ele criticou o Albano, disse que ele critica o Albano, que o Albano representa o 7-1, mas isso com o Alaor Veríssimo eleva a qualidade desse programa, Alaor Veríssimo. Que moral, hein? Beleza! Não, mas daí o cara é parcial, né? Porque o Alaor e o Albano são a mesma coisa de cores diferentes. Eu preciso chamar o... Júlio, se eu receber uma crítica da torcida gremista, eu me importo, Júlio. Aí eu me importo. Agora, realmente com os vermelhinhos ocupados. Eu sou o único Senhor, centrado. o debate está excelente. Sou o único calminho. Eu preciso chamar os dois do Grêmio, mas eu interrompi o Fabrício Berto antes. Conclua ali, Fabrício, por favor. Não, só para concluir, então, só terminando de responder ao Albano também, Albano, 1 ano atrás, tá, final do Campeonato Gaúcho, teve um funcionário e um dirigente do Grêmio que xingaram o Noveleto e foram suspensos, tá? Tu disse que nunca tinha visto alguém do Grêmio fazer alguma coisa contra o presidente da federação, tô só te lembrando aí. Tá, mas quem foi o funcionário do diretor? Futebol. Foi um assessor de imprensa e o assessor de imprensa lembrado, na época. Isso, e o vice-futebol na época, não me lembro agora. Não, aconteceu mesmo. Mas tu concorda comigo? Sei lá quanto tempo. Mas tu concorda comigo que é bem diferente um diretor, tá, que tá ali sim para tomar as providências e criticar, do que um jogador que tem que entrar em campo e um técnico que tem que mostrar futebol dentro de campo. É muito diferente. Não, se eles foram suspensos, no mínimo esses dois têm que ser suspensos também. Mas por isso que eu digo que é por isso que eu digo que a reclamação do Inter deveria ter sido antes e não ter permitido que o jogo ia a Caxias. E também, só concluindo com o Thiago ali também, o gramado sim era ruim para os dois, mas o mando de campo era do Inter. E o Inter tem que jogar na casa do Inter, que é o Beira-Rio. Entendeu? Que eles treinam todo dia lá, que eles sabem onde é que é. Os caras, qualquer jogador diz isso. Eu sei quando eu tenho que cruzar olhando pra placa, pra cadeira da arquibancada, entendeu? O mando é meu. Aí eu vou mandar X porque. Fabrício. Aí é no campo neutro, né? Fabrício, questão de ordem, até porque me citaram. Eu não gosto muito de falar do Inter, eu gosto de falar do Grêmio. Eu não entro muito nessa. Vamos falar. Eu só entrei nessa batida porque vocês levantaram que o gramado estava ruim. O gramado estava ruim para os dois. Daqui a pouco a gente vai achar que o Inter perdeu o Grenal por causa do gramado. Entende? Não, negativo. Tudo que tu e o Alaor estão falando de sentimento, anímico, tudo isso é sobrenatural de Almeida. Não é isso que a gente tá discutindo. O Grenal foi lá, os dois foram lá. O que mudou? Sentimento anímico? Não, mas Thiago, só diz, só um pouquinho. Dessa pauta de sentimento anímico, né? Mas, Fabrício, eu pensei que isso já tinha Fabrício, acabado. só uma pergunta. O que ia mudar? Há quanto tempo o Inter não ganha um Grenal, Fabrício? O que ia ganhar? Faz quantos anos que o Inter não ganha um Grenal? Não faz um gol em Grenal? Então isso não ia mudar nada. A gente já ganhou várias vezes dentro do Beira-Rio. Mas não, o que eu quero dizer é que se fosse natural o Inter ganhar, tudo bem. Mas não é natural o Inter ganhar, não é a vitória certa. Se tivesse torcida, eu concordava com vocês. Torcida. Não tem torcida, gente. O que você tá falando? Não tem torcida. Torcida dá sentimento aqui. Não, é diferente jogar no gramado do Beira-Rio, jogar no Beira-Rio, estádio de Copa do Mundo, e jogar no Centenário. Tá? E aí a diferença, eu vou mais longe, é para falar, então tecnicamente vou falar. Gramado bom, Beira-Rio sempre teve. Nunca teve um treinador do Inter que reclamou do gramado do Internacional. Diferentemente da Zona Norte de Porto Alegre. Alaor, de novo, isso não está dentro do que a gente está falando. Porque os dois jogaram lá. Tudo está dentro. Entende? É o contexto. É todo o contexto, não é nada isolado. Eu estou achando que terminar esse programa dizendo que foi o gramado e
favoreceu o Grêmio pro Grêmio ganhar o jogo. Não é o gramado, Thiago, é o mando de campo. O mando é do Inter, tem que jogar na sua casa. Aí nós vamos jogar num campo neutro. Independente se seja bom. Mas não interessa, Thiago. Tu Mas prefere tinha um telão, dormir na tua tinha um casa telão ou de na casa LED. do vizinho. Tu prefere Eu ia dormir dizer, na tinha o tua telão de LED. Não, opa. Salão de festa do Grêmio, não sei quantos anos, Eu cara. prefiro dormir na minha casa, cara. Eu já falei aqui, o Inter foi delicado, emprestou o Beira-Rio, teve aquele clássico memorável, Grêmio Anapolina. Foi um clássico pegado, Não foi no Anapolina Beira-Rio, jogou 4. para de fake news. Esse Foi jogo no não Senhores, Beira-Rio, por favor. O debate- Não, foi o primeiro. Foi no Beira-Rio, rapaz. Eu tava lá, rapaz. Foi no Beira-Rio, eu tava Senhores, ligando volta para mim aqui, por favor. O debate está maravilhoso, mas o tempo não nos perdoa. O tempo não nos perdoa. Eu preciso mostrar aqui os lances do jogo do Grêmio, né? A torcida do Grêmio está me aqui. Vamos colocar na tela da RDC TV os melhores momentos de Grêmio 1 e Ipiranga de Erechim também 1. Jogo realizado no CT Hélio Dourado. Pode rodar na tela da RDC TV, por favor, Marvin. Esse empate 11 horas da manhã. Aí você tem a imagem desde a testagem dos jogadores, né, todos os protocolos sendo seguidos à risca. O Grêmio que foi com o que tinha de melhor hoje com Vanderlei, Vitor Ferraz, Pedro Jeromel, Walter Kahneman e Guilherme Guedes. Asterisco no Guilherme Guedes, quero falar sobre ele, hein? Lucas Silva hoje no lugar do Maicon, alegria do meu amigo Alexandre Maier, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, Everton e Diego Souza, artilheiro tricolor, que marcou o gol de voleio do Grêmio. Depois o gol marcado por Muriel sacramentou o empate do Ipiranga de Erechim. As imagens que você está vendo aqui, desde a ornamentação do CT, houve toda uma preparação para que o Grêmio tentasse ambientar esse espaço, né, que nunca teve um jogo oficial antes do time principal, e colocou ali os trapos, as bandeiras, as faixas, os consulados das torcidas organizadas. Foi feita toda essa ornamentação elogiada pelo próprio Renato Portaluppi, inclusive após o jogo 1-1, Grêmio com força máxima, praticamente o mesmo time do Grenal, no entanto, sem o Maicon e sim com o Lucas Silva. Começo contigo agora, Thiago Moisés. O que tu achou desse empate tricolor da manhã deste domingo? Olha, Júlio, eu achei previsível, né? O Grêmio ainda não está com um ritmo suficiente, né? Até voltando um pouco no Grenal, o próprio Grenal, o Grêmio também não jogou tão bem assim, o Inter menos, claro, mas o Grêmio também não jogou tão bem. E hoje, para variar, né? A gente recém está voltando, os times ainda não voltaram a ter o entrosamento. São 3 meses sem futebol, 3 ou 4 meses sem futebol, né? Normalmente, vamos pensar aqui, vamos pensar junto aqui. Normalmente, eles ficam 1 mês sem futebol e tem que fazer toda uma pré-temporada para voltar. Agora, se ficou 4 meses sem futebol, a pré-temporada, intertemporada, foi toda meio remendada por essa questão da pandemia e tudo. Então, não dá para esperar que nem o Grêmio, nem o Inter, nenhum desses times joguem um futebol de alto nível que estavam jogando antes, né? Mas assim, tirando o gol do Ipiranga, só deu Grêmio. Se fosse assim, em condições normais, tempo, temperatura e pressão, ia ser uns 4-5 pro Grêmio, tranquilamente. Eu quero saber por que tu botou asterisco no nosso lateral esquerdo ali, tu não gostou dele? Eu gostei, eu achei que ele jogou bem. Pelo contrário, justamente para provocar esse elogio de vocês, né? Porque o Grêmio perdeu o Caio Henrique. E aí que eu ia te dizer, e o Bruno Cortez, a gente sabe que tem as suas limitações. E o Guri começou no Grenal já na quarta-feira jogando bem, né, Thiago? Jogou muito bem. Ele é rápido, ele tem um drible curto bom e cruza bem. Ele jogou muito bem, eu gostei muito dele. Não sei se ainda para titular, mas eu gostei muito dele. Acho que o Grêmio cresce muito com ele, tá? A dupla de zaga é a nossa dupla de zaga que a gente já conhece. O lateral direito também jogou muito bem. O goleiro do Grêmio, eu acho que finalmente a gente conseguiu ter um goleiro que represente o Grêmio mesmo. Você sabe todas as críticas que eu tive aos goleiros passados que o Grêmio teve, né? Enfim, acho que sim. Acho que com o passar do tempo, se a pandemia não fizer o futebol parar, né? Que isso pode acontecer. Eu acho que o Grêmio pegando o ritmo, o Grêmio é candidatíssimo a ser campeão gaúcho,
candidatíssimo a avançar na Libertadores. Albano Garo, tu que é um fã incondicional do André, centroavante do Grêmio, né? Agora o Diego Souza assumiu desde o começo da temporada, entre aspas, a 9 do Grêmio, 6 gols, centroavante, né? No lugar certo onde o centroavante tem que estar para finalizar e empurrar a bola para dentro, Albano Garo. Tá com saudades do André ou não? Olha, eu vou dizer para você, o Diego Souza foi para mim uma grande surpresa, porque na verdade ele não é centroavante, né? Geralmente as pessoas começam jogando como atacantes, depois vão para o meio, depois acabam indo centro médio, zagueiro, e aí eles vão, né? E o Diego Souza foi ao contrário, né? Ele tá indo do centro médio ali para frente. E é um jogador de posição física muito forte, né? Se já tivesse chegado no Grêmio em outro momento, né, não teria nem aberto aquela barreira do Real Madrid, né? Então, acho que é um grande centroavante, tá? E surpreso mesmo, e muito contente com o resultado, porque esse ano o Grêmio tem centroavante, e tem um reserva bom também, que é o Luciano, que eu acho que não conseguiu despontar ainda no time do Grêmio, mas ainda vai muitas alegrias, porque é um excelente jogador de futebol. Então o Grêmio está muito bem servido de centroavante, né? E eu acho que referente ao André, que tu falou ali, né, cara, se ninguém quer o André, né, meu, eu acho que é pelo salário, na verdade, porque ele não é mau jogador. Tem jogadores que dão certo com uma camisa de futebol, tem jogadores que sentem o peso dessa camisa, e a camisa do Grêmio é uma camisa, né, pesada. Então o Diego Souza parece que ele pegou o Covid, ele não sentiu a parada, né, e voltou jogando em alto estilo. Então acho que ele vai nos dar muitas alegrias durante esse ano de 2020. Eu, ao contrário do Thiago, ainda tenho algumas dúvidas referente ao Vanderlei, que é um bom goleiro, jogou bem o Grenal, né? Hoje ele talvez tivesse um pouco impedido ali, fosse uma bola defensável, mas aí eu já atribuo a questão do ritmo de jogo. E o goleiro é a posição onde tu mais precisa desse jogo, né? Porque tu precisa ter um reflexo realmente muito positivo, né? Eu acho que o goleiro é o que mais sente. Eu vou ter que criticar aquelas pessoas que estão falando do Cebolinha, que o Cebolinha não está feito gol, que o Cebolinha não voltou mesmo esse ano. Se vocês forem observar, o Cebolinha participou de quase todas as jogadas do Grêmio de ataque. O Cebolinha fez o cruzamento para o gol. Ele talvez esteja um pouco afoito ou afobado na hora da conclusão, mas continua sendo que me preocupa realmente. O Grêmio ainda não perdeu, né, a dependência desse jogador. O Grêmio precisa ter outro jogador que né, quando o Cebolinha não desenvolveu um bom jogo, que ele possa se destacar. Eu realmente achei que o PP não voltou bem esse ano ainda, desculpa, depois da pandemia, né, ele começou bem o ano, mas depois da pandemia ele não gostei muito da participação dele no Grenal, principalmente, né, e acho que a gente pode esperar um pouco mais do PP. Não sei, talvez sejam essas propostas que vêm do exterior que acabam mexendo com a cabeça do jogador, né? Isso acontece, não adianta, né? E o Everton a gente tem que se preparar em breve, porque mais um ano o Everton não sai mais do Brasil. E eu espero que ele fique durante muito tempo no Grêmio, porque é um excelente jogador de futebol. Eu estranho realmente também a ausência do Thiago Neves no banco do Grêmio, que é um bom jogador de futebol, mas ainda não entrou em campo nesse ano de 2020. E já que foi uma imposição do Renato, uma indicação do Renato, eu estranho que realmente ele não esteja sendo nem colocado no banco de reservas, que pelo menos para dar um retorno ao investimento que a direção fez nesse jogador de futebol. Ouvi falar que ele está sendo colocado numa negociação com o Santos por aquele, esqueci o nome do jogador, aquele Grêmio queria desde o ano que não acabou não conseguindo. Sanches, exatamente, o Sanches. Mas realmente eu espero que esse jogador possa ter maiores chances agora. Se o Grêmio vai. Acho que o Grêmio tem um elenco muito bem preparado para jogar todas as competições. Tem um time B com muita qualidade. Jean-Pierre no time A voltou dando show, voltou desfilando em campo. Ainda vai melhorar muito do que do Jean-Pierre do ano passado, né, que teve aquela lesão.
Então, a zaga do Grêmio nem se fala, né? O relação esse lateral muito bem também, só que ele é fácil jogar do lado do nosso Kahneman e do nosso Jeromel, né? Então, a gente sabe que isso aí facilita bastante, mas um grande jogador aí também que o Grêmio colocou, e o Grêmio precisava de uma outra sombra para o Cortez, sem dúvida nenhuma. Era isso, então, o resultado, né, foi, vamos dizer assim, ó, concordo com o Thiago, o Grêmio mandou no jogo, faltou botar a bola para dentro, é isso que faltou, mas o Grêmio voltou bem, tem que melhorar muito ainda para seguir a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Perfeito. A gente segue rodando as imagens do Grêmio, mas eu preciso liberar o Thiago Moisés, tem outro compromisso. Na tua despedida, Thiago, e agradecendo a tua participação, quero um comentário teu sobre Lucas Silva, que há uma grande parte aí da crônica e da torcida que está pedindo ele no lugar do Maicon, embora o Maicon seja um ídolo, tenha uma liderança até aí anímica, mas não está mais em condições tão favoráveis fisicamente como no passado. Thiago Moisés, Maicon ou Lucas Silva, Thiago? Olha, eu vou ser... vou ir contra a crônica, tá? Eu gosto muito do Lucas Silva, acho que ele tá fazendo ele tá fazendo um bom jogo, ele tá jogando bem, mas eu ainda sou mal clube. Eu acho que o Michael tem que ficar até o final. Tá? Então ainda fico com o Michael. E vou aproveitar esse final aqui, Júlio, para te deixar um abraço, dizer que eu estou sempre à disposição do programa. Quem quiser é só me chamar, tá? Deixar um abraço para o Fabrício, um abraço para o meu grande amigo Albano, né? E um abraço especial para o Alaor, né? O Alaor, a gente ficou um tempo sem se ver, aí a gente almoçou, né? Até foi na federação, eu e o Alaor almoçamos e tudo, fizemos um mini projeto. E aí, se o coronavírus agora, a gente só te fala pro WhatsApp. Então, grande abraço aí, saudade, Alô. Abração. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Thiago Moisés, aí tendo que sair um pouquinho mais cedo nesse desfecho do debate, que a gente está aí as imagens de um para o Grêmio, um para o Erechim. O jogo aconteceu às 11 da manhã, este domingo, em Eldorado do Sul. Alaor Veríssimo, tu aceitaria ter o CT Hélio Dourado aí como casa do Internacional emprestada para alguns jogos ou não? Sim, toda tranquilidade, à vontade. Inclusive, ali o Albano estava falando no Olímpico, lá onde no último título eu ganhei, o último título no Olímpico foi do Inter, né? E eu fico bastante à vontade, não tem esse problema aí, absolutamente tranquilidade. Eu tenho que passar por cima dessa rivalidade aí, tem algumas coisas que são muito mesquinhas, né? Tacanhas até, eu diria. Tem que jogar onde é viável, onde possa ser mais próximo, que tem um gramado melhor, que o CT do Grêmio com certeza tem um gramado melhor que qualquer estádio do interior do Rio Grande do Sul, sem o menor problema. Eu só não ouvi tudo que o Thiago falou na despedida dele, se pudesse reproduzir. Ele falou que nós almoçamos juntos, foi isso? Claro. Isso, vocês almoçaram juntos, fizeram vários planos aí e acabaram sendo interrompidos esses planos pela pandemia, né? Estão somente pelo WhatsApp agora. Mas retomaremos, com toda certeza, como aliás, tudo deve voltar ao normal, sabe-se lá quando, mas voltará. Beleza. Pode voltar para cá as imagens para a gente na tela da RDC TV, Marvin, por favor. A gente já está aí no encaminhamento final do nosso debate aqui, do nosso Nos Acréscimos. Debate maravilhoso hoje, convidados qualificados, mas o tempo está voando muito. E eu quero ouvir as tuas considerações finais aí, Albano. Deve ser escalado, segundo o Renato, com um time reserva na quarta-feira, né? Tem Grêmio e Novo Hamburgo no meio da semana. Tá para ser às 9h30 da noite. Há uma tendência que todos os jogos sejam no mesmo horário, mas ainda tem essa indefinição de local do jogo do Internacional. Então o Renato, assim como fez o Cudê, também vai experimentar os seus jogadores suplentes na quarta-feira, Albano. Primeiro que é o seguinte, os caras ganham um salário alto para jogar, tá? Segundo, ainda não começaram as outras competições do Grêmio. Terceiro, o time precisa de ritmo de jogo, tá? Então, assim, ó, eu acho que se for para testar os jogadores do time, que teste quando começar mesmo a correria no Campeonato Brasileiro, porque agora o Grêmio tem que pegar ritmo de jogo. O Grêmio não pode ficar parado, o Grêmio não pode ter depois a desculpa que estava sem ritmo.
né? Então não consigo entender, para mim é uma contrariedade muito grande, né, em dizer que não, o preparo físico não está 100%, que a preparação técnica não está 100%, e botar o time reserva para jogar, entendeu? Então, se querem treinar com jogos mais fortes, o time reserva, que consigam alguns times aí dos outros estados para fazer alguns jogos amistosos com esse time. Agora, o time titular precisa jogar, eles precisam de ritmo de jogo para entrar na Libertadores rasgando, porque o Flamengo começou tecnicamente e fisicamente na frente do Grêmio. E nós vamos ter que chegar perto deles. Entendeu? E eu acho que não tem que vir. Eu ia até colocar essa polêmica aí, meus amigos colorados, que já não teriam que ter jogado com o time reserva já nesse jogo, ainda mais o Inter que ainda não está com garantida. O Grêmio está praticamente com a classificação garantida, muito bem na frente. Agora, o Inter não, o Inter é batalha. Mesmo com essa classificação quase garantida, pode até ser que os caras pudessem não botar 100%, tá? Mas é que eles tinham que estar em campo o time titular do Grêmio. Essa é a impressão que eu tenho. Beleza, quero mandar aqui um abraço pro Paulo Bastos, ele é um colega radialista lá da rádio Rio Pardo FM, tá ligado com a gente, dizendo que o Cudê não ganhou nenhum Grenal e o Guerreiro não faz gol em clássico. Aliás, os 2 Grenais foram na Arena e no Beira-Rio, né? Ele está comentando aqui o nosso colega Paulo Bastos. Um abraço também para o Gerton Silva, falando aqui que o prefeito não liberou, que o prefeito, segundo ele, é ocupado pela não realização do clássico em Porto Alegre. O Vini também dizendo que o Inter não jogou nada nos 2 jogos, que o Grêmio ainda não mostrou a que veio, com gol espírita em Grenal, empatando com o Ipiranga. Está dizendo que é uma qualidade muito ruim dos 2 lados, o Vini. Muito obrigado a todos que estão interagindo. A audiência é excelente hoje nas redes sociais do nosso Nos Acréscimos, mas o tempo não nos perdoa, senhores. Quando a conversa é boa, coisa boa a gente poder falar de futebol de novo, o tempo passando rápido demais. Fabrício Berto, prazer te rever, embora aqui virtualmente. Muito obrigado pela parceria mais uma vez. E quero ter o palpite para Internacional e Aimoré na quarta-feira, jogo que pode ser realizado na tua cidade, Cachoeirinha, inclusive, às 9h30 da noite. Bom, primeiramente deixar um abraço aí pro Alaor, pro Albano, grandes amigos aí que a gente tem do futebol. Um abraço, Júlio. Tomara que o Inter só um pouquinho. Tomara que o Inter. Dá um tchau aqui então. Então dá um tchau. Oi, pessoal, aqui é o Enzo. Tchau, pessoal. Aqui é o Enzo. Dá um tchau, tira um beijo, vai lá pro pai terminar o programa aqui. Tomara, entrando naquela polêmica ali, se for no CT do Grêmio, o gramado é melhor que lá no Cruzeiro. Já deixando bem claro, tá? Eu acho que o Inter nesse momento precisa jogar num gramado de qualidade. Se for lá em Cachoeirinha também, que bom, a Arena do Cruzeiro lá precisa se desenvolver, a gente precisa de público, né? De desenvolver lá a Arena do Cruzeiro, ela precisa de patrocínio, isso aí já foi, por mim até, não me lembro que ano, quando o Beira-Rio estava para entrar em reforma e onde é que vai jogar, eu numa reunião ainda disse ao presidente Giovanni Luigi, bota um dinheiro que tem que botar lá no estádio do Cruzeiro, termina o estádio para 15 mil pessoas, vamos poder jogar o Brasileirão aqui com o estádio cheio, do lado, sem se deslocar, né, como foi em Novo Hamburgo, que ainda não tinha aquela obra do viaduto pronta, depois fomos para Caxias, mais longe ainda, né, então assim, 2 opções eu dei em reunião na época, era o estádio do Cruzeiro, em Cachoeirinha para terminar, ou o próprio estádio da Ubra, né, muito perto, com estacionamento, enfim. Queria agradecer, Júlio, o palpite é que o Inter vença, né, tá na hora do Inter vencer, que o Inter volte a reencontrar seu bom futebol que estava tendo do início do ano, e que o time se entrose cada vez mais e mais rapidamente para desempenhar esse bom futebol ainda no Campeonato Gaúcho, depois no Brasileirão, e voltar com força na Libertadores como estávamos no início do ano. Queria deixar então um abraço a todos, né, e ainda comentar e pedir desculpa, mas comentar que isso aí é o nosso home office, tanto em programas de TV quanto trabalho, né, cara, é uma coisa mais humana, né, o teu filho tá aqui dentro, vem brincar e quer conversar contigo, então queria agradecer mais uma vez aí, Júlia, sempre uma honra estar participando com vocês aqui no Nos Acréscimos. Grande abraço. Valeu, Fabrício, valeu demais, muito obrigado. Quero te dizer que só não acontece isso comigo porque que eu saiba eu não tenho filhos, viu? Senão também estaria numa situação semelhante. Que tu saiba, tu falou certo, né? Não sei, né? Alaor Veríssimo, sempre um prazer conversar com um amigo aí.
com as suas opiniões contundentes e inteligentes ao mesmo tempo. Muito obrigado, Alaor. Obrigado, Júlio. Agradeço muito o convite. Um grande abraço para o nosso Borges Fabrício. E quero agradecer ao Bano. O bom da vida é que as pessoas te proporcionam momentos maravilhosos. O Albano lembrou aquela falta, aquela da barreira, que o rapaz tinha sido vendido, e que ele se virou de quatro para o gol do Cristiano Ronaldo. Que maravilha, o futebol te proporciona isso. O Albano me trouxe essa alegria, me lembrou que o Grêmio tomou 4 da Napolina no Beira-Rio. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. E anota aí, o Inter é campeão gaúcho 2020. Olha aí, tá confiante, Alaor Veríssimo. Alaor Gado, para fechar agora, valeu demais, obrigado pela parceria, viu? Te cuida. É isso aí, eu que agradeço aí sempre a oportunidade de ter informação vista, que é para quem a gente fala, né? Realmente, assim, ó, só dizer para o Colorado ali que me criticou, né, cara, a verdade dói, tá bom? Mais tranquilo, tá? Valeu, obrigado aí, grande Alaor, sempre um prazer, Fabrício Berto, né, a nossa dupla sempre aí, seja da Rádio Grenal, ou da RDC, e o Júlio sempre aí nessa grande presença, né, nessa humildade de sempre aí, tá? Valeu, muito obrigado, e uma boa noite, boa semana a todos, e se puder, fique em casa. Valeu, senhores, muito obrigado, abração para todos vocês aí. Volta para minha imagem, porque a gente tem mais um pouquinho de Nos Acréscimos ao vivo aqui na RDC TV. A gente vai falar agora de arbitragem com o meu parceiro Fabrício Neves Correia, no quadro Central do Árbitro, agora comentando as atuações dos nossos árbitros no Campeonato Gaúcho. Boa noite, Fabrício Neves Correia, Central do Árbitro. Olá, amigas e amigos que acompanham o programa Nos Acréscimos. Todos os domingos à noite na RDC TV, no comando Júlio Lemos. Faz muito tempo que eu venho sempre comentando o nome de Daniel Nobre Bins. E na retomada do Gauchão, ele foi o árbitro do Grenal da quarta-feira. E ele foi bem. Juntamente com a sua equipe de arbitragem, decisões corretas nos momentos importantes do jogo, conhecimento técnico e das regras. E isso fez muito bem para o Grenal da quarta-feira, vencido pelo Grêmio. Fim de semana, ontem no frio de Bento Gonçalves, empate. Esportivo Internacional. Jogo ruim, jogo truncado. No final do jogo, Kudê reclamou do gramado. Meu caro argentino, é o que temos. Gauchão no frio e no barro, vai ser assim. Hoje de manhã, em Eldorado, empate. Grêmio e Ipiranga, 1-1. Gramado perfeito, o jogo foi melhor. E o empate foi merecido. Agora à tarde também assisti lá em Lajeado a vitória do Juventude, 1-0 em cima do Brasil. Boa arbitragem de Douglas Silva. Muitos cartões amarelos, algumas questões de bate-boca com os treinadores por parte da arbitragem, mas é o gauchão, não tem o que inventar. Agora na quarta-feira teremos os jogos decisivos e a arbitragem voltou bem depois dessa longa parada por causa desse 2020 tão maluco. Se puder, fique em casa, a gente vai se falando. Abraço grande, uma boa semana a todos. Valeu, grande Fabrício Neves Correia, nosso especialista de arbitragem aqui do Nos Acréscimos do quadro Central do Árbitro. Quero mandar um abraço aqui para o meu parceiro Sander Severo, grande cara do Merchan, um profissional competente, colega nosso da área da propaganda, da comunicação. Também o Márcio Souza, que está ligado com a gente aqui também, interagindo pelo nosso Facebook. Também quero convidar você a interagir conosco lá pelo Instagram, viu? Segue lá o @RDCTV Digital. Me segue também o @InstaJúlioLemos, marca a gente lá nos stories, tira a fotinho da TV, tira o print da tela, a gente quer saber como e aonde você está vendo o nosso Nos Acréscimos nesse fim de domingo aqui ao vivo pela RDC TV. E a gente faz uma conexão agora na nossa ponte Porto Alegre para Porto de Portugal. Ora, pois, vamos ouvir o nosso correspondente internacional, Rodrigo Flores, da página Bar Colorado, também dando o seu pitaco de futebol aqui no Nos Acréscimos. Boa noite, Rodrigo. Alô, amigos do programa Nos Acréscimos. Tô na área, se derrubar é pênalti. O Inter já voltou a campo, jogou o Grenal, perdeu.
Jogou contra o Esportivo, empatou, não fez uma boa partida. Reclamou do gramado, reclamou do mando de campo. Mas eu tenho algumas perguntas que são maiores do que isso. O Kudê já percebeu que o Musto não pode ser titular do Inter? O Kudê já percebeu que o Rodrigo Lindoso, que é bom jogador e foi um dos melhores do Inter no ano passado, não sabe fazer esta função do Musto? E para que ter esse jogador, esta função, contra o Esportivo, sendo que tu tinha um zagueiro improvisado na lateral, o Matheus Jussa, que por sinal foi bem, e o Rodinei na direita, 2 laterais que não apoiam. Então, para que ter esse homem no meio da zaga? E cadê o armador? Quem é que arma o Internacional? Mandaram embora o José Aldo. E cadê o Cezinha? Não é mesmo? Marcos Guilherme. Será que o Kudê sabe que o Marcos Guilherme é um atacante de velocidade pelos flancos? Ele não vai armar o Inter. E o Sarrafiori? Até quando receberá oportunidades? Cadê Matheus Monteiro, da Copinha? Cadê Cezinha? Cadê o Guilherme Pato? Então eu acho que nós temos muitas, mas muitas perguntas a serem respondidas. Será que o Kudê sabe disso? Que o Thiago Galhardo tem que ser titular do Inter nesse momento? Bom, são tantas perguntas que eu vou parar por aqui. Forte abraço a todos. Rodrigo Flores, do Porto, de Portugal. Valeu, Rodrigão, grande presença, um abraço para o Rodrigo Flores e para todos os amigos da página Bar Colorado. Quero agradecer a nossa equipe da RDC TV, estamos aqui no home office, mas sempre tem um time forte aí nos bastidores trabalhando para colocar a programação com qualidade no ar. Um abração para o grande Marvin Tito, que está ligado com a gente, está colocando aqui as imagens no ar, e também o Pedro, que é o mestre do áudio aí também qualificando a nossa transmissão. Um abraço pro William Góes, que é o meu produtor também, que sempre me ajuda a organizar o programa, tá em casa e tá na audiência conosco aqui do Nos Acréscimos. Meu muito obrigado a você de casa, você torcedor do Grêmio, você torcedor do Inter, você amante do futebol. É um prazer estarmos juntos sempre ao vivo aqui nos domingos à noite na RDC TV, e convido você a sempre ficar ligado na nossa programação, que tem muito esporte de alto nível. Também você que é um empreendedor, a gente se solidariza com você que está sofrendo os impactos dessa crise decorrente da pandemia, né? Mas queremos dizer que a RDC TV é parceira do empreendedor gaúcho, é a única emissora 100% local, com 12 horas diárias de programação ao vivo. Tem jornalismo, tem muito esporte, tem cultura, tem muito conteúdo de qualidade, multiplataforma pela TV, pelas redes sociais, e com excelentes opções para você investir nesse momento de crise, com investimento acessível e rentável, que vai trazer retorno para a sua empresa. Você que está conseguindo operar, né, dentro das possibilidades dos decretos, trabalha com delivery, trabalha com pegue leve, você que trabalha com alternativas aí de e-commerce, de comércio eletrônico, entre em contato conosco, que nós temos a melhor solução para ajudar você a reerguer a sua empresa, a fortalecer o seu negócio, e vamos todos juntos sair dessa grande crise com muita alegria. Sim, é possível, vamos acreditar, vamos ter fé, vamos levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, combinado? Muito obrigado pela sua audiência, a gente fica por aqui, siga compartilhando a nossa live, mesmo após o programa terminar, ele fica gravado, você pode rever, pode compartilhar para que mais pessoas tenham acesso ao Nos Acréscimos ao vivo aqui na RDC TV. Mais pela sua uma excelente semana a todos, grande abraço e humildade sempre, valeu!